Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui fazendo mais essa não transmissão. Se alguém quiser que eu faça a transmissão ao vivo, comenta aqui nos comentários. Se der umas 5 pessoas, eu faço ao vivo da próxima vez. Estou aqui para discutir um assunto que eu acho que é de relevância e meio que eu vou fundamentar o que é que eu quero fazer aqui. É o seguinte. Cerca de um ano atrás, rolou uma certa polêmica entre o pessoal da Soberana e o Jones Manuel, né, em que o Jones Manuel fez algumas críticas diretas citando o Ian Neves, o João Carvalho e tal, né? E o pessoal da Soberana, eles têm uma política de não responder publicamente, né, quando citam eles e tal. O Jones, no caso, né, saiu pautando o seguinte: gente, a gente tem que fazer uma disputa que seja, entendeu? Todo mundo falando em público com todo mundo, que é o que Marx fazia com Proudhon, com Bakunin, que Engels fazia com Düring, né? E também o que Lenin fazia com Rosa Luxemburgo, Kautsky, etc, etc, etc. Que naquela época o meio era o texto e agora o meio que a gente tem é o vídeo. Eu acho que essa posição do Jones está absolutamente correta. Absolutamente correta. Só que o que acontece? A gente ainda pessoaliza muito essas questões, sabe? A gente ainda pessoaliza muito essas questões. E aí, quando o camarada veio com uma crítica assertiva, tudo bem que teve momentos em que o Jones falou algumas coisas, né? Principalmente citando a UP, que tipo assim, mano, desnecessário, você tá querendo plantar treta, entendeu? Parecia que tava provocando e tudo mais. Tem gente que não gosta do Jones por causa desse tipo de cutucada que ele dá, né? Muito violenta e às vezes desnecessária. Mas, ignorando que foi Jones Manuel quem falou isso, o que ele falou está correto. No sentido de que é necessário que a gente tenha o debate público, as pessoas discutindo entre si. Veja, eu acho que a Soberana, muita gente hoje menospreza, fala mal, é porque o Ian vulgariza as coisas, não sei o quê. Só que a Soberana foi pioneira na organização de agitação e propaganda comunista em larga escala na internet brasileira. De modo que, 5 anos atrás, eu não estaria no meu local de trabalho, na escola onde eu dou aula, eu não estaria no meu local de trabalho discutindo sobre revolução com um professor que trabalha lá também, e a gente se encontrou e começou a discutir. Isso não teria acontecido. Isso não teria acontecido. Assim, primeiro que 5 anos atrás, falar sobre comunismo era como se fosse um palavrão, ou uma doideira, ou uma coisa de nerd, certo? No máximo acadêmico, contra décadas de estase do movimento comunista no Brasil, desde os anos 90, décadas de estase, a Soberana conseguiu levantar a bola no nível que antes não estava. Não é que antes não tinha comunismo na internet, não é que antes não existia nenhum comunista no Brasil, não é que o PCO não estava cunhando o jornal deles, não é que o Jave não já estava circulando, certo? Mas o que a Soberana fez, cara, em termos de normalizar o comunismo no discurso público, é assim, entendeu? Incomparável, é incomparável. Antes da Soberana, eu mesmo já tinha sido convertido, vamos dizer assim, né, fui radicalizado. Em 2016, foi quando o processo de virada para mim, por causa de um amigo pessoal meu que já era comunista, e por causa do Humberto Matos. Então, assim, Humberto Matos já estava na internet criticando o liberalismo. Jones Manuel já estava, Sabrina Fernandes já estava. Só que a Soberana, cara, foi uma virada de mesa, assim, não se compara, entendeu? Não se compara. Agora, a gente hoje está num momento em que essa agitação e propaganda do tipo Soberana e dos outros youtubers e tiktokers, né, enfim, parece que a gente alcançou um certo platô. Isso era esperado que acontecesse, certo? Então, você tem um certo número de pessoas que estão suscetíveis ao discurso, que estão inclinadas, que estão dispostas, que estão com boa vontade. Existe um número limitado de pessoas no Brasil, em cada dada época histórica. Então, de todas as pessoas que estão inclinadas e que estão na internet e que têm tempo livre para entrar na nuvem, né, da agitação e propaganda comunista online, a gente vai chegar num certo platô. Talvez não tenha chegado ainda, talvez já tenha passado e começou a cair. Tem gente discutindo isso já, né? Mas que o platô existe, ele existe. Isso é absoluto, certo? Então, uma vez que a gente alcança tal platô, é necessário se perguntar, e agora? Para onde é que a gente vai? Certo? E aí que eu acho que o Jones Manuel estava absolutamente correto nessa colocação dele.
Uma coisa é você ter essa base, essa normalização do discurso do comunismo na sociedade. A gente já tem. Eu hoje entro na sala de aula para dar aula, eu sou professor de inglês, eu entro na sala de aula para dar aula e os meus alunos ficam me perguntando sobre o comunismo. E eu tenho que ficar navegando assim, entendeu? Para dar uma resposta satisfatória para o aluno, sem criar uma atmosfera em que alguém venha me dizer que o professor está doutrinando, não sei o que. Né? Porque realmente não é o local do professor de inglês tá pregando o comunismo na sala de aula. Porém, se os seus alunos perguntam, eu respondo, certo? E assim, 5 anos atrás, isso jamais aconteceria, certo? Isso é absolutamente mérito da Soberana e os outros comunicadores, tais como Jones Manuel, Sabrina Fernandes, que vieram antes, né? A Soberana só deu aquela virada, como a gente tinha comentado. Então, assim, o platô chegou, e agora o que a gente faz? O Jones Manuel, ele deu a letra, entendeu? Deu a letra. A gente tem que discutir, cara. A gente tem que colocar as ideias aqui e a gente tem que discutir ela, fazer a polêmica pública. Porque a polêmica pública, ela tem um caráter educacional. Ela tem um caráter educacional. É diferente de eu ligar uma câmera aqui, que nem eu tô fazendo agora, e que o Jones, e o Humberto, e o Ian, e o João Carvalho, e a Sabrina, enfim, a Laura, vem fazendo há muito tempo, ligar uma câmera e dizer assim, vou explicar o que é Exército Laboral da Reserva, o que é organização política, vamos discutir o que é imperialismo, vou te explicar, é uma coisa que a Rita Von Hunt faz, né? O ABC do socialismo, né? Uma coisa é isso, certo? Uma coisa é isso. E aí a pessoa quer aprender, ela senta, aí assiste. Aquilo ali, uma palestra, eu vou aprender, aprendi. É isso, certo? É isso. Educação, beleza, bacana, excelente. Isso é uma coisa. Outra coisa, a gente diz assim, tá vendo essa tese aqui? Eu concordo nisso, eu discordo nisso. E aí vem uma pessoa e, debate. E aí, no debate gera aquele engajamento das paixões. E o público que assiste isso, às vezes vai chegar gente que nem segue nenhum dos dois canais, um vai conhecer o outro, né? Aí tem uma transferência de público, o pessoal começa a caraninholar na cabeça. Eu acho que o Jonas tá certo, né? Eu acho que o Humberto tá certo. Não, eu acho que o Ian tá certo. Não, eu acho que a Sabrina Fernandes tá certa, que largou isso tudo e foi escrever livro, né? Existe um engajamento ativo das pessoas quando existe a questão do debate erístico. E aí as pessoas vão lá e, você tá certo, você tá errado, parar, polêmica pública. Salvaguarda, uma questão é a polêmica pública a respeito da teoria, certo? E outra coisa é você estar atacando a organização alheia, certo? As organizações todas têm problemas, A Soberana, todos os partidos, a UP, o PCBR, certo? O PCB, o PSOL, todas as organizações têm problemas. E esses problemas, eles são questões que devem ser tratadas internamente nas organizações. Não é bacana uma pessoa da esquerda radical que está se articulando no país chegar e apontar o dedo e dizer, esse partido aqui, é merda, não vá com ele não. É até merda. Eu sei que eu sou culpado disso também. Mas existem instâncias, né? Existem instâncias que são apropriadas para esse tipo de crítica. Na polêmica pública, não. A polêmica pública você vai dizer, é assim, assim, assado. Não. É assim, assim e cozido. Certo? É assim, assim e cozido. E aí, eu acho foda porque muita gente vai dizer assim, não, mas a sua fonte de informação é um vídeo no YouTube. Cara, é aí que eu acho que eu dou realmente razão ao argumento de Jones Manuel, certo? Que é o seguinte, a polêmica pública, ela é uma questão testada. Uma questão testada na história. A gente vê as pessoas discutindo através de textos em todas as épocas. E quando começa a ter rádio, começam a discutir no rádio. Quando começa a ter televisão, começam a discutir na televisão. Malcolm X ia na televisão discutir com os caras. Ia fazer a polêmica pública. Certo? Uma coisa é Martin Luther King no palanque, pregando pra galera, é isso aí. Outra coisa é Malcolm X ir na televisão e no rádio discutir com todo tipo de racista. Você sabe que são duas. Tá vendo que são duas funções diferentes? A gente não pode abandonar. Essa aqui. A gente não pode abandonar essa aqui, que é a polêmica pública. Certo? A gente não pode abandonar. E a gente vem abandonando por uma questão, uma política de boa vizinhança. Porque eu não quero ofender o camarada. Veja, se você está discutindo a teoria, na crítica na teoria, e também a crítica na prática, enfim, a praxis marxista, né? Se você está discutindo o caráter da prática ou da teoria, cara, não tem para que levar para a pessoalidade, entendeu? É diferente de você estar atacando a organização, como eu disse antes. Isso é indefensável. Agora,
a crítica pública, a polêmica pública acerca de tática, estratégia e teoria, assim, o pessoal às vezes, entendeu? Pisa muito na bola. Então tem que ter, historicamente sempre teve, e sempre foi um meio de avançar a consciência coletiva da teoria e da prática. Sempre foi assim, na época de Marx, na época de Lenin. E aí as pessoas hoje vão dizer, mas videozinho no YouTube. Cara, veja. Aí agora a gente vai fazer uma análise material aqui, certo? Agora a gente vai fazer uma análise material aqui. Ok? Veja. Eu escrever um texto e eu fazer um vídeo pro YouTube, em termos de credibilidade daquilo que eu vou dizer e de cientificidade, é a mesma coisa. É a mesma coisa, certo? Em critérios de cientificidade, é a mesma coisa. Por quê? Porque eu posso escrever qualquer merda num texto também, ou num livro, certo? Eu posso. O Evandro Sinotti escreveu, né? O Evandro Sinotti escreveu, o Rodrigo Constantino escreveu, certo? Então escrever livro, foda-se escrever livro, entendeu? O Capital não é uma obra validada por pares, certo? Não é. Por quê? Porque existe, enfim, não vou entrar nessa assunto. Eu vou voltar para o assunto principal. O Capital não é uma obra revisada por pares, é uma teoria colocada no papel, uma obra de filosofia e crítica da economia política, certo? Poderia ser um monte de bosta? Poderia. Poderia ser um monte de bosta? Poderia. O livro negro do comunismo poderia ser um monte de bosta? Poderia. E é, né? O Capital não é. Por quê? Porque o formato livro ou texto em si não gera nenhuma credibilidade ou cientificidade por si só. É a qualidade do método da pesquisa e da exposição literária que o autor vai fazer que vai dizer se aquilo ali é válido ou não. Aí a gente vai ter que engajar com ele e tentar refutar. Que aí os caras estão até hoje tentando refutar Marx. Já tem 150 anos, né? É engraçado porque eles falam que, não sei quem refutou Marx. Engraçado, porque se tivesse refutado, a gente não tava falando dele aqui, né? Tipo assim, ninguém fala de Feuerbach. E Feuerbach é importante pra porra. Só que a gente não fica falando dele aqui. Por quê? Porque Marx e Engels superaram Feuerbach. E ninguém superou Marx e Engels. Então, assim, em termos de cientificidade e credibilidade, um vídeo no YouTube é a mesma coisa do que um texto escrito. É a mesma coisa. A diferença está no seu método e forma de exposição, certo? Então, por isso, sim, eu defendo a disputa pública, a polêmica pública no YouTube em formato de vídeo. Quem me conhece pessoalmente, e me conhece de perto, é meu amigo no Facebook, que é a rede social que eu mais uso, e eu odeio o Instagram muito, mas eu uso também, sabe que eu sou a pessoa que escreve, e eu escrevo um monte de texto. Só que os textos que eu escrevo, às vezes são curtinhos, às vezes são muito longos e tal, eles estão ali para minha bolha do Facebook, no máximo 100 pessoas assim vão interagir, né? Eu não sei quantas pessoas chega o texto, mas no máximo 100 pessoas vão interagir, né, com a publicação. E assim, é muito raro, normalmente é 30 ou 40 pessoas, assim. Então eu não vejo por que não transpor todo o texto que eu quiser escrever, ou que eventualmente de fato escrever, também não trazer isso aqui para o formato de vídeo. Por quê? Porque o formato de texto hoje em dia é desprezado, né? Não é que ele é superado, porque não é, né? O texto tem particularidades realmente únicas que o vídeo não tem, ou o áudio não tem, né? Enfim, então não é obsoleto de forma alguma, mas ele é desprezado pela maioria da população. Chega em pouca gente, né? Então o formato de vídeo, especialmente esses vídeos assim sem fio, que é tipo podcast, as pessoas vão ouvir enquanto lava prato, enquanto arruma casa, ou joga videogame, né? Ou então tá no ônibus e tal. Isso demanda menos esforço, né, ativo, né, do cérebro da pessoa. E ainda assim ela consegue engajar com o assunto, né? Se assim ela quiser. Então não vejo por que não trazer esse debate para o formato de vídeo. Dizer que o formato de vídeo por si só seria uma coisa não séria, assim, só não é séria na academia, né? Só não é séria na academia. Porque aí a gente não está falando de produção de ciência, a gente está falando de disputa política. Agora, o nosso vídeo, ou seja, o texto do nosso vídeo, vai ser embasado em quê? Cientificidade, filosofia materialista dialética. É isso. E realizar disputa pública. E não levar para o coração, não levar para o pessoal. Entendeu? Também exige que o outro lado faça a crítica de forma com isonomia, né? Com isonomia. Porque às vezes a pessoa vai fazer a crítica e falar assim, não, porque aquele é um merda. O Pedro Ivo, por exemplo, né? Que é um camarada que eu muito admiro também, mas toda vez que ele vai falar do Gaio, eu falo, é o Gaio fraco, é o galho fraco, e não sei o que e tal. Eu sei que tem uma função retórica, e eu sei que ele teve um burnout agora por causa disso, né?
Então veja, inclusive o Pedro Ivo deu uma coringada agora, né, recentemente, que é um dos melhores canais de crítica. Eu acho que assim, o Jones Manuel fez aquela crítica à Soberana lá atrás e o Pedro Ivo tá dando um passo adiante e fazendo a crítica do jeito que ela tem que ser feita. Então, para mim, o Pedro Ivo hoje é o melhor crítico da esquerda brasileira. Ele vai falar do Ian, vai falar do Humberto, vai falar do Jones, vai falar do Gaio Fato, vai falar do Gustavo Machado. Todo mundo que está produzindo, que tem alguma relevância, que gera alguma repercussão no debate público, o Pedro respondia. Não sei se ele vai responder mais, né? Mas ele respondia e respondia com respeito e apontando, justificando teoricamente, né, a discordância, né? Ou seja, uma crítica de superação no sentido marxista, do jeito que tem que ser feito, né? Com os canalhas ele xingava, tipo Henrique Bugalho, né? E aí ele disse que o Merlin das Trevas falou mal dele, e aí ele xinga de volta. E aí o Gaio Fato fingiu que ele não existia, aí ele começou a xingar o Gaio Fato, entendeu? Só que assim, ele elogia quando tem que elogiar também, né? Eu acho que talvez algumas vezes a posição dele tenha sido muito exaltada, muito dura, talvez, né? Mas eu acho que essa questão de realizar a crítica no ambiente público de forma compreensiva, né? De fato, não só dizendo, eu acho que o Ian falou merda, mas sim, eu acho que o Ian falou merda porque isso, aquilo. Aí o Ian consegue, eventualmente, se o Ian vê mérito na crítica, ele consegue se justificar, responder, contra-argumentar, etc, etc, etc. E isso eleva o debate. Isso eleva o debate, engaja as pessoas que estão em ambos os canais, sabe? E as pessoas também querem aprender. E eles dizem, oxê, isso aqui é uma discordância. Então isso aqui tem disputa. Então eu tenho que assumir um lado. Então eu tenho que entender melhor o lado que eu vou assumir. É assim que funciona. É assim que funciona. Discussão, debate, dialética, certo? Eu acho que tem que ser feito assim. E eu estou aqui para talvez colaborar eventualmente aí para quem quiser ver e participar no futuro. Beleza? Me deixem saber se vocês preferem que seja feito uma transmissão. Se tiver até 5 pessoas que queiram uma transmissão ao vivo, a gente faz, né? E aí a gente discute umas coisas e vamos tentar construir uns entendimentos aí. Tá certo? Mas é porque o meu cérebro funciona assim. Às vezes eu tô lendo uma coisa e aí me vem uma epifania. Eu falo assim, caralho, eu preciso discutir isso com alguém. Aí geralmente essa pessoa é meu irmão. Aí eu corro até ele e falo assim, Marcelo, discute uma coisa comigo. Aí a gente fica discutindo durante 2 horas. Só que aí meu irmão não mora mais comigo, né? Então eu acho que eu vou trazer essas coisas pra cá. Eu vou dizer assim, tem uma coisa que eu quero discutir. Vamos lá, pá, 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 e aí a gente vai construindo uns entendimentos. Ou não, eu vou apresentar umas teses, vocês me refutam, vocês me xingam, vocês me criticam. O que quer que seja, estou aqui para o game. Como se diz no Recife, né? O jogo é jogado e o lambari é pescado. Beleza? Uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. Assim, quero fazer um adendo aqui, porque eu falei que o Pedro Ivo deu uma coringada aí essa semana, mas de nenhuma forma me coloco, né, como tripudiando do camarada, né? Para mim é um dos melhores comunicadores agora e educadores marxistas da internet brasileira, né? E continue lendo o Lukács, Pedro. Eu estarei lá acompanhando as leituras do Lukács, beleza? Depois que ele deu uma certa coringada, ele depois gravou um vídeo de 4 horas lendo Stalin, Trotsky, Mao e Lenin ao mesmo tempo. Eu achei genial, né? Então é isso. Estamos aí.